importantes, mas não são de relevância para esse momento. Mas vocês vão ganhar uma apostila, quem chegar até o fim, né, da matéria, vai ganhar uma apostila, que é um livro, um curso que eu fiz, muito bom. Eu vou passar para cada aluno que chegar até o final essa apostila, tá? Vocês vão ter aqui, e aí vocês vão poder revisar também. Se tiver alguma dúvida, vai poder entrar em contato comigo para a gente sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, o Daniel vai passar o slide, e conforme a gente vai aqui na aula e falando entre si, se tiver alguma dúvida, vocês pode perguntar, tá bom? É essa parte aí que eu falei para vocês, que são os métodos e princípios básicos de estudar a escatologia, tá? Então, eu vou ver se eu consigo enxergar daqui. Aqui piorou com o meu óculos, mas eu vou dar uma olhadinha assim de lado, gente, para mim poder enxergar, porque tem um monitor aqui na minha frente, que eu estou olhando para a câmera de vocês, mas se eu olho lá e eu não enxergo bem, tá? Então, eu vou olhar aqui. Essa parte aqui, eu acredito que o pessoal que estudou, os de fora estudaram já os métodos e princípios básicos de estudar escatologia? Alguém pode me falar aí quem está online? Não? Não. Tá. Mas essa parte aí a gente não vai começar, porque é o começo da matéria, e eu pulei. Eu acho que agora não é o momento, mas a gente pode tirar as dúvidas depois, mais para frente, tá? São métodos. A gente sabe que o livro de Apocalipse ele foi escrito num sentido figurado, a gente vê muitas coisas, muitas alegorias ali, para que a gente pudesse entender as verdades bíblicas. Você pode ver, o João, ele escreveu exatamente as coisas que ele viu. E as coisas que o João viu naquela época não existia ainda, né? Eu acredito que quando fala na grande tribulação e o João fala que ele viu gafanhotos que soltavam fumaça para trás e para frente, então a gente vê que talvez trata-se de armas, né? Armas que são usadas hoje como aviões, mísseis e todas essas coisas que são usadas hoje. João escreveu exatamente o que ele viu. E a visão de João foi tão assim assustadora, ele ficou tão assustado com tudo aquilo que ele viu, e ele ficou como morto lá, ele ficou até adoecido. Sabe quando você tem uma visão de uma coisa que te causa muito medo, você fica com aquilo, né, na sua mente? Então foi difícil para João ver todas aquelas coisas que eram coisas do futuro. Para nós hoje, quando a gente fala, a gente lê o Apocalipse, a gente começa a pensar assim, eu acho que está falando de armas, de um avião caça. Eu acho que isso aqui vai ser um robô. Estou vendo muitas pessoas depois que estão mostrando aí nas mídias sociais sobre esses robôs que estão sendo criados, né? Então, as pessoas falam, eu acho que a imagem que vai falar no final dos tempos é um robô feito parecido com o anticristo. Então, cada um tem a sua maneira de ver essas coisas, porque agora a gente tem ainda tudo meio que não está claro as coisas, mas a gente pode estudar e entender como Deus quer que a gente entenda o livro de Apocalipse e sobre a escatologia, e que a gente tenha pelo menos uma ideia de como vão ser as coisas. Então, o método aqui, né, os princípios básicos, tem o alegórico ou figurado, quando a gente vê as coisas, tem pessoas que vê tudo como uma metáfora,
Mas a Bíblia, até as parábolas de Jesus, Jesus usava coisas aqui dessa terra para exemplificar coisas do reino de Deus, e não era uma coisa só, assim, subjetiva, que não ia acontecer, eram exemplos para que as pessoas entendessem verdades reais, coisas que realmente iam acontecer. Não se tem a menor dúvida que eram coisas reais. E aí tem as escolas escatológicas, que são as futuristas, né? A preterista, historicista. Então, isso aí a gente não estudou, mas são pessoas que acreditam que o arrebatamento... Tem pessoas que creem que o arrebatamento não vai acontecer. Né? Tem pessoas que falam, não vai ter arrebatamento, nós vamos, todo mundo, todos os crentes vão passar pela grande tribulação. Mas não tem embasamento bíblico nisso, porque Deus fala na palavra dele que vai, no Tessalonicenses 4, fala que haverá um arrebatamento. E também a gente vê no Tessalonicenses, no livro de João, capítulo 14, Jesus falou, olha, eu vou, mas eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo. E eu acho que o Tessalonicenses 4 é um dos capítulos que mais mostra sobre o arrebatamento, no sentido de que vai ser uma coisa bem rápida que vai acontecer. Ele falou, olha, os vivos não vão preceder os mortos. Primeiro os mortos vão ser transformados, e nós que estamos vivos, nós vamos ter o nosso corpo aqui glorificado, e vamos encontrar com o Senhor aonde? Nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Aqui o irmão está falando, né, que João viu o futuro, saiu aqui a mensagem dele. Então, João viu o futuro do jeito que ele viu ali, ele colocou no livro de Apocalipse. E aí, aqui, vocês vão poder ver no livro que eu vou passar para vocês, mais detalhado, e se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem perguntar. Mas nós vamos revisar hoje assuntos que a gente já viu para correr a aula para frente, tá? Porque a gente já viu muita coisa até agora. E agora nós já estava, eu acho que no online nós já estávamos no fim da grande tribulação. Não é isso? Vocês confirmam aí para mim para ver se a gente está junto aqui. Tá? Pode passar, Daniel. Então, o primeiro evento escatológico, gente, que a gente vê na Bíblia é o arrebatamento. Mas nós sabemos que antes do arrebatamento, Deus ia mandar sinais. Deus sempre avisa a gente. A Bíblia toda mostra que Deus avisa a gente de algo importante que vai acontecer. Todo o tempo que a Bíblia foi escrita, os personagens bíblicos que compuseram a história, eles eram avisados antes que ia acontecer, né? Lá em Sodoma e Gomorra, não foi avisado que a cidade ia ser destruída? Então, Deus ele não quer pegar a gente de surpresa, ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem no pleno conhecimento da verdade. Nós sabemos que, como o homem tem liberdade, nem todos vão chegar no conhecimento da verdade, porque não querem. Mas Deus avisa. Então, aqui, ele não avisa, a gente não sabe o dia nem a hora do arrebatamento, mas uma coisa é certa, que Deus, quem estuda, como a gente está estudando aqui na Escola Dominical, capítulo 24 e 25 do livro de Mateus, ele mostra claramente sinais que antecedem esse arrebatamento. Então, a gente vê aí no slide sinais internos e externos. Os sinais internos, vocês lembram o que era? Era tudo que acontece no seio da igreja, no interno, tá? O que são esses sinais? Ó, surgimento de enganadores, aumento de enganadores, porque sempre teve, né? Na época dos apóstolos tinha gente enganando, tinha gente mentindo, a gente vê no livro de Atos, a gente vê nas cartas do apóstolo Paulo, que pessoas
enganava e mentia e entrava nos lugares para enganar. Mas agora aumentou isso. Vocês percebem? Vocês que estão online percebem também como aumentou o engano, ainda mais com a internet, tem muito mais possibilidade, né? Se você entra lá no YouTube, você tem para escolher. E é por isso que nós precisamos conhecer a verdade, né? Para a gente não sair acreditando em tudo quanto é tipo de coisa que a gente vê. Tem coisa que parece bonito, pessoas que falam bonito, mas que no fundo, elas estão cometendo um engano. Então, os sinais internos, haverá, aqui a Bíblia fala que proliferação, vai aumentar mais, né? Seguidores do erro, inclusive entre os cristãos, entre os crentes, que vão seguir. A gente tem visto aqui, né? Eu sei que acontece por aí onde vocês estão também, pessoas que elas dão ouvido ao erro. A Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas iam amontoar para si doutores e mestres segundo as suas próprias concupiscências. Então, hoje em dia, quem está disposto, querendo enganar, é fácil para eles, porque as pessoas estão propícias, né? Propensas a querer ser enganadas. Então, elas estão querendo alguém que fale exatamente o que elas querem ouvir. Eu estava vindo no caminho, conversando com o meu marido, nós estávamos falando disso, falando que não tem como a gente pregar o evangelho sem confrontar. Por quê? Porque o evangelho a gente vê hoje em dia nas igrejas, que tá lotando de pessoas, é porque não tem confronto. A pessoa, né, fala, quer falar coisas bonitas e macias e atraentes, para poder pessoas correr tudo para lá. E a gente não gosta de ser confrontado, né? Eu acredito que vocês também não gostam de ser confrontados, porque não é do ser humano. Quando todo mundo concorda com a gente, com a maneira que a gente está querendo viver, parece mil maravilhas, a gente fica feliz. Ai, nada, eu gostei, olha, eu me identifiquei lá naquela igreja, eu me senti bem. Você já ouviu essa frase? Eu me senti bem lá. Por quê? Porque a pessoa falou aquilo que ela estava querendo ouvir, no sentido de amaciar o ego dela. Agora, o evangelho, ele é um confronto. Por quê? Porque você tem que chegar na pessoa, é claro que você não vai confrontar ali, né? Sem mansidão, sem temperança, fazendo loucuras, mas você tem que, com firmeza, com sabedoria, é um confronto, porque você vai ter que chegar na pessoa com um jeitinho, mas você vai ter que falar para ela que ela está errada e que Deus está certo. Não tem como você falar, pregar o evangelho para a pessoa nem perceber que você pegou no pé dela. Aí eu peguei de um jeito que a pessoa não percebeu. Então, é como que ela vai chegar no arrependimento? Ela precisa de entender o erro dela, falar, eu estou indo num caminho errado e eu preciso voltar para o certo. Então, ela vai ter que, ao falar tudo isso para aquela pessoa, a pessoa vai cair em si, puxa, então eu estou errado. Esse cara está falando, essa mulher está falando para mim que eu estou errado. E ninguém gosta de estar errado. Então, nós estamos vivendo uma época, as pessoas estão mimadas e elas não gostam de ser confrontadas. Então, está uma época propícia para o engano. Então, nós estamos, o primeiro evento escatológico é o arrebatamento, mas nós estamos vivendo, antes do arrebatamento, a gente ia viver os princípios das dores. Lembra que Jesus falou que vai ser como uma dor de parto, vai ser como uma mulher que vai, quando está em dor de parto, que a dor começa e vai aumentando. Então, cada vez que vai se aproximando a volta de Cristo, nós vamos ter mais engano, mais enganadores, falsos profetas. Então, os sinais internos é aquilo que acontece dentro das igrejas, né? Por isso que a gente tem que zelar pela nossa igreja, para que ela continue firme na palavra e no amor. É as duas coisas importantes que Deus pediu. Se você não sair da palavra, se você aprender a palavra, muito bem.
Se você aprender a palavra de Deus e se você ter essa consciência, o que vai acontecer? Quando vir um engano, você vai identificar o engano, porque vai piorar, né? Cada dia aumenta o número dos falsos profetas, aumenta os apóstolos e escarnecedores. A Bíblia fala de que as pessoas iam apostatar da fé e dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso aí é triste, porque esse aí está falando de pessoas que já ouviram a verdade. Não está falando de pessoas que estão lá fora. Está falando de quem conhece a verdade e ele vai apostatar da fé. Ele vai dar as costas à verdade e vai atrás de pessoas atrás do engano. Não é triste isso? Então pode passar, Daniel. Então, os sinais externos. Então, isso aí, tudo que eu falei, que é o interno, que acontece dentro da igreja, a gente já está vendo. Vocês estão vendo aí onde vocês estão, porque tem pessoas de vários lugares, né, no Brasil, e a gente sabe que aonde a gente está acontecendo a mesma coisa. É uma coisa universal. Agora, os sinais externos também está sendo universal. Já notou? Sempre aconteceu terremotos, sempre aconteceu guerras, mas você já notou que agora está aumentando? Vocês fazem uma pesquisa por capricho, assim, ver quantos terremotos acontecem no mundo aqui nesse ano. Quantos já aconteceu? Quantos aconteceram no ano passado? Né? E Jesus também pede para a gente olhar para a figueira. Quero ver alguém que está online, se vocês lembram, quem é a figueira? Depois eu vou perguntar aqui quem sabe aqui dos que está aqui quem é a figueira? Sabe? Sabe, Márcia, lembra? Quem está online aí que sabe que Jesus falou, olha para a figueira. Quem é a figueira? Põe aí no chat para o Daniel falar, ou senão você... Israel? Isso, muito bem. É o Fábio que falou, né? Exato. Isso. Israel é a figueira. E a Bíblia fala que quando essa figueira, que foi cortada no ano 70 depois de Cristo, o judeu foi expatriado, mandado para todos os lugares do mundo, perderam o direito de ser nação. Em 14 de maio de 1948, lá na ONU, Israel nasceu, a figueira brotou. E Jesus disse no livro de Mateus 24 que depois desse acontecimento não passaria uma geração sem que tudo aquilo que ele tinha falado, que era sobre a volta dele, acontecesse. Então, quer dizer que do ressurgimento de Israel até agora, já está passando quase a geração, conforme a Bíblia fala no Salmo 90, 10, que uma geração é 70 a 80. O que passar disso é enfado e canseiro. Né? Então, Deus não fala o dia nem a hora, mas ele fala os tempos. E ele mostra pelos sinais. Por isso que eu falo que a gente não pode ficar inventando dia nem hora, mas tempos a gente pode entender. A Bíblia fala sobre sinais, Deus dando pista, olha, eu estou chegando, eu estou perto. E a gente tem visto muito isso através da pandemia para cá, parece que as dores de parto começou a se aproximar cada vez mais. Já notou isso? Porque cada vez mais está acontecendo coisas e mais coisas, na economia, na política, na natureza, dentro do sistema religioso, acontecendo coisas e coisas, as dores de parto estão diminuindo o intervalo, tá? Então, haverá guerras, fomes, epidemias, sinal no céu, tudo isso a gente tem visto. Então, que conclusão que a gente chega? Está próximo ao arrebatamento, né? Então, qual que é? Vamos, antes da gente passar para o próximo, a Bíblia fala que Jesus vem buscar a sua noiva.
né? A exemplo do casamento judaico, que o pai do rapaz ia lá no pai da moça, pagava o dote, tinha que levar uma graninha, e fazia um contrato. Olha, eu vim pedir a moça aqui em casamento, o pai da moça dava o valor do dote, ele pagava, e o rapaz voltava com o pai para a sua casa para providenciar lugar, casa, a festa, todas essas coisas. E a noiva ficava na sua casa com os seus pais, também se preparando. Ficava ali, ela estava fazendo um enxoval dela, o vestido dela, e igual acontece hoje em dia, né? E ficava preparando todas as coisas que ia ser preciso para o casamento. Aí, eu achei interessantíssimo esses dias atrás, que estudando, eu descobri que era o pai de um rapaz que falava, meu filho, porque ele era responsável, os filhos dependiam ali, trabalhava junto com os pais, né? Falava, eu acho que agora está na hora de você buscar a sua noiva. A tenda já está pronta, já tem os carneiros, os boi para festa, o vinho, está tudo pronto, pode buscar a noiva. Quando falava isso, quanto tempo você acha que o noivo demorava para correr para buscar a noiva dele? Era bem pouco, né? Quando era o pai que dava a ordem. Então, você viu que Jesus, ele disse assim, sempre é, por isso que a gente falou sobre a alegoria. Jesus usava alguma coisa que as pessoas viviam no cotidiano delas, para elas poder relacionar e entender as coisas do reino de Deus. Então, Jesus disse assim, olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem eu, só o Pai. Porque ele estava querendo lembrar aquele povo do casamento que acontecia ali do judeu. O pai falava para o filho, pode buscar sua noiva, que está tudo pronto, você vai estabelecer sua família aqui, que eu já arrumamos um lugar. Aí, o que acontecia? O noivo e seus amigos partiam para a casa da noiva. E a noiva também tinha suas amigas, as virgens, que ficavam ali ajudando ela a arrumar, né? Já imaginou, ficava tudo ali empolgada, preparando um enxoval, ajudando a embelezar os cabelos, a pele, e tudo porque não sabia o dia e a hora. Já pensou? Agora as moças já sabem o dia e a hora, já prepara tudo, marca o salão, marca tudo essas coisas para ficar tudo bonitinho, né? Mas lá era surpresa, era uma coisa assim, já era de propósito, aquela surpresa. A noiva tinha que, quando ela viu o barulho, aquela coisa, né, que vinha, talvez eles vinham, eu já sou romântica, eu já imagino que o noivo vinha todo bonito, arrumado, né, e os amigos do noivo junto também. Lembra que o João Batista falou, quem tem o noivo, quem tem a noiva é o noivo, mas os amigos do noivo se alegram. Eles davam muita indicação do casamento que eles estavam acostumados lá. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, que foi escrita pelos judeus, a gente não entende isso daí. Mas o noivo está vindo e com eles juntos, os amigos dele, e aquele barulho ali. Quando elas escutam aquilo lá, as virgens, as amigas vão avisar, corre, pode colocar o vestido e vai se arrumar, porque o noivo está chegando. Lembra da parábola das 10 virgens? Então, a noiva de Cristo somos nós. E ele falou que ele quer encontrar a sua noiva, que jeito? Já pensou o noivo chegar tudo bonito, arrumado, a festa está sendo preparada lá pela família do noivo, a tenda está tudo pronta lá esperando, chega lá, a noiva está tudo suja, as unhas encardidas, cheia de terra, o vestido está amassado, está tudo descabelada. Será que é assim que Cristo quer encontrar a gente? Ele é o nosso noivo. Ele falou, eu quero encontrar minha igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito, irrepreensível naquele dia. Então, nós como noiva de Cristo, não sabemos o dia nem a hora, nós temos que nos preparar. Ele não está falando da nossa beleza física, mas ele está falando da nossa vida com ele.
da nossa vida espiritual. Ele está dando pista por causa disso. Ele sabe que ele falou, ó, eu vou preparar lugar. Cristo já pagou o dote nosso. Vocês sabem o valor do dote? Tem uma música que a gente canta aqui que fala, eu nunca saberei o preço dos meus pecados, porque o sangue de Cristo foi derramado e a gente não sabe quanto que custou para ele. Não só a dor física, mas a dor espiritual de estar levando sobre ele todos os nossos pecados. Então, nunca nós vamos saber como foi caro, porque foi o sofrimento que foi colocado sobre ele. Mas nós sabemos que ele pagou o dote pela noiva que somos nós, com o sangue dele. Ele pagou e ele voltou para o céu, para a casa do Pai, preparar lugar para nós. E ele disse assim, eu vou preparar lugar. E quando eu tiver preparado lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Não é uma promessa linda? É uma promessa de casamento mesmo, né? De um relacionamento de intimidade, de amor. Então, nós sabemos que haverá um arrebatamento, né? Nós cremos nisso, porque a palavra de Deus diz, e nós cremos que nós estamos vivendo agora as dores de parto, que é aquilo que antecede o primeiro evento escatológico, que é mesmo o arrebatamento, tá? Vocês estão muito quietinhos aí no online, vocês não querem falar nada, e eu quero que vocês participem, tá? Vamos ver a segunda coisa que vai acontecer. Tá? Houve o arrebatamento, tá? Quem aí crê no arrebatamento, levanta a mãozinha aí. Quero ver. Amém. Muito bem. Uhum. Assim mesmo, né? Se a gente não crê, no arrebatamento, se a gente não crê que Cristo vai voltar para nos levar, então tá bom a nossa fé, né? Agora, nós temos duas fases da vinda de Cristo. Primeiro, a Bíblia fala que nós vamos encontrar com ele nos ares, porque é como se o noivo viesse buscar a noiva para as bodas, né? O pai liberou ele vem buscar. A primeira fase da vinda de Cristo, ele vem buscar sua noiva. Aí haverá os 7 anos da grande tribulação, lá no céu tem o casamento de Cristo com a noiva, a bodas do cordeiro, e ele volta no final com a esposa para lutar com Israel, quer dizer, lutar por Israel, acho que seria, mas a palavra certa, Daniel, porque Israel vai estar cercado pelas nações, vão fazer guerra tentando destruir, né? E aí ele vai lutar e reinar por 1000 anos, tá? No arrebatamento vai ter a ressurreição dos mortos em Cristo e a glorificação do nosso corpo. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, nós vamos viver para sempre. Então, pode passar, Daniel? Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem falar, tá bom? Você consegue ver aí, né, Daniel? Olha, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar aí no chat. O Daniel fala para mim aqui e a gente comenta, tá bom? Então, vamos ver lá, olha. Esse mapa aqui, vocês que já fizeram escatologia aí, já fizeram essas aulas, está familiarizado com ele. Eu estou olhando aqui de costas, porque eu estou enxergando muito pouco ultimamente, tá? Essa cruz aqui, ela representa a crucificação de Cristo, né? Tudo que está para trás é o Velho Testamento, é o ministério de Jesus, e aí chegou o dia dele entregar a sua vida na cruz, tá? Então, ele entregou a vida dele na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e foi com o relógio escatológico
fosse parado em cima da cruz de Cristo para entrar o período da graça, que é o período que nós estamos, que Cristo está esperando, pelo menos, que nós façamos a nossa parte, que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho da graça de Cristo. Então, está vendo aquela cruz até aquela flechinha? É o período de agora, das igrejas. A igreja está na terra, a noiva está aqui se preparando para um encontro com o noivo. Que jeito que se prepara? Pregando o Evangelho, tendo um relacionamento íntimo com Cristo. Essa intimidade envolve a leitura da palavra, a oração, uma vida com Deus. Não é só trabalho. A gente, às vezes, fala, não, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, e a gente vê todo mundo cansado, né, de correr, porque poucos os que querem mesmo servir a Cristo, então, às vezes, pela folga de alguns que não querem, os que querem ficam sobrecarregados, cansados. Mas eu queria falar para vocês que estão online e vocês que estão aqui, o seguinte: a Bíblia fala para a gente não cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, nós estamos lutando. Só que não é só trabalho, gente. Nós precisamos de ter uma vida com Deus. O trabalho é resultado da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Cristo, da sua, sabe, quando você está ouvindo a palavra de Deus, tendo contato com essa palavra, ouvindo, lendo, orando, buscando a Deus, você vai, automaticamente, você vai aparecer aqui e vai querer estar aqui assistindo as aulas, vai querer estar aí no online ouvindo essa aula, porque isso aí é fruto de alguém que tem um relacionamento com Deus. Porque se você for se afastando do relacionamento seu com Cristo, não resta vontade de fazer nada. Não dá vontade. Nossa carne não quer fazer. Pregar evangelho, fazer serviço, servir na igreja, em algum departamento, você não quer. Você fica cansado, né? Porque a gente cansa. Então, nós estamos no período entre aquela cruz lá e aquela primeira flecha que é o arrebatamento. E no meio está escrito graça. Por quê? Porque é o tempo de nós evangelizarmos. É o tempo da gente cumprir aquilo que Jesus falou, vai, prega o evangelho a toda criatura, eu vou estar com vocês todo o tempo. Aí vai chegar o dia do arrebatamento, que a gente não sabe o dia nem a hora. É a primeira flechinha. Quem subir e for arrebatado, pensa numa coisa gostosa. Eu não consigo falar para vocês, porque tudo que a Bíblia fala ainda é pouco para a gente entender a nossa mente humana limitada, entender as coisas boas que nós vamos viver. Os momentos incríveis. Nesses 7 anos, a igreja vai estar, a noiva de Cristo vai estar lá no céu com o noivo. Só que nós vamos abrir 2 cenários aqui, um lá no céu e outro aqui na terra. Quando a gente abre esses 2 cenários, a gente vê aquele que venceu, está lá, que andou com Cristo, que amou a Cristo, recebeu ele como o único suficiente Salvador. Vai estar lá no céu e em momentos maravilhosos. É claro que vai ter algumas coisas que vão estar acontecendo no céu e outras que vão estar acontecendo aqui na terra. Mas aqui vamos falar um pouco do que vai acontecer aqui na terra. Vão ter entre a primeira flecha e a segunda, chama grande tribulação. A Bíblia fala que é uma tribulação que nunca houve e não haverá jamais. Porque tem pessoas que eles, naquele começo lá que eu falei de métodos de estudar escatologia, tem escolas de interpretação que eles pensam que isso aí já aconteceu ao longo da história, onde os cristãos já foram perseguidos, que não vai acontecer mais nada. Só que a Bíblia fala que nunca houve nem haverá jamais uma tribulação, e é descrito no livro de Apocalipse
o que vai acontecer nessa grande tribulação. E a gente não viu na história nada acontecendo igual que está ali. Então, cremos que vai haver uma grande tribulação, está profetizado no Apocalipse, está profetizado nos profetas, no livro de Daniel, em vários lugares tem lá 7 anos aqui. Os 3 primeiros anos e meio vai ser logo após o arrebatamento. E o anticristo vai se manifestar aqui. Ele vai vir com todo o poder do Satanás para enganar e para se fazer passar por Jesus. E muitos vão segui-lo. E ele vai tentar resolver o problema de todo mundo, porque ele quer ganhar os adeptos, né? Assinalar aquelas pessoas, que é outro assunto que gera um tanto de polêmica, que cada crente tem uma ideia de como vai ser o sinal da besta. Mas, para mim, o que importa é a gente não estar aqui para receber sinal da besta, coisa nenhuma. Isso aí. Mas, seja lá qual for o sinal da besta, a gente tem que crer em Cristo, ter Ele como Salvador, para a gente não passar pela grande tribulação. Então, esses 3 anos e meio vai ser o ano vai ser o tempo que o anticristo vai ser parecendo perfeito. Só que ele faz um acordo de paz, fica tudo bonito. O templo em Jerusalém começa de novo a fazer os sacrifícios, o judeu vai falar, e esse é o Messias que a gente estava esperando mesmo, não tem outro. Só que no final, aí no meio desses 7 anos, nos 3 anos e meio, o anticristo fala que ele vai fazer uma abominação. E tem pessoas que falam que já houve, lá no templo, no interbíblico, né, teve um homem que fez uma oferenda de um porco, uma porca, dentro do templo. Ah, não, é isso aí, a abominação. Mas nós cremos que ainda vai ter o terceiro templo, vai ser levantado, e que vai haver os sacrifícios ali, e que o anticristo vai fazer uma estátua dele mesmo, essa estátua vai até falar, e que pessoas que não adorar aquela estátua vai ser morta. E aí o judeu vai falar, peraí, na Bíblia, na Torá, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que eles tanto prezam, fala que não é para adorar a imagem, então esse aí não é Cristo. Aí que eles vão acordar e eles vão rejeitar o anticristo, mas a perseguição vai vir por cima de Israel. Então, esses 3 anos e meio de nova tribulação vai ser anos terríveis aqui na Terra, porque vai haver, além da perseguição do anticristo, a Bíblia fala da abertura dos selos, do toque das trombetas, o derramamento das taças, que a gente já estudou aqui. Eu não sei se o pessoal do online já estudou isso, se não estudou, vocês falam lá, põe no chat que o Daniel vai ver. Mas cada vez que alguma coisa vai acontecendo lá do céu, Jesus vai derramar, né, as taças, as trombetas vão tocar e vai cair flagelo sobre a terra, sobre o mar, sobre as fontes de água doce, sobre as plantações. O sol vai se tornar tão quente que vai queimar a pele dos homens, e eles vão blasfemar ainda de Deus. Mas nesse período, muitos judeus vão se converter. A Bíblia fala que 144 mil judeus vão aceitar Jesus e vão acontecer. O evangelho vai ser pregado na grande tribulação. Vão descer aqui 2 testemunhas, né, que também tem bastante discussão acerca delas, que um fala que é o Moisés e o Elias, porque a Bíblia fala que elas vão ter poder, uma deles vão ter poder para transformar água em sangue, e o outro vai ter poder para fazer parar de chover. Então, no Velho Testamento, quem teve esses poderes aí, Moisés e Elias, mas não é falado certamente que são eles, né? Vocês podem até escrever aí a ideia que vocês têm, quem vocês acham que poderia ser. Porque a gente tem a única certeza que virá 2 testemunhas, vão pregar pelas ruas de Jerusalém,
e elas vão ser mortas. Já imaginou? Vai ter gente ali, os seguidores da besta do anticristo vão matar as duas testemunhas e não vão sepultar o corpo dela. Vão ficar 3 dias lá e eles vão mandar presente, vai ser uma festa. Só porque eles estavam pregando o evangelho e agora eles morreram. Mas ao 3º dia haverá um grande terremoto, vai morrer muita gente, e eles vão subir para o céu, arrebatados. Então, você já imaginou que tempo, tanta coisa diferente que a gente não vive hoje, que vai acontecer naquele tempo? E fora as catástrofes, as perseguições, a terra vai ficar horrível, né? No derramamento das taças, cada vez que acontece, são flagelos que acontecem na terra, no mar, na natureza em geral, tá? Aí, como não se bastasse isso, a Bíblia fala que no final da grande tribulação, as nações vão se reunir contra Israel, num vale que tem lá hoje, chamado Vale de Josafá, Vale de Jezreel. E nessa batalha, vai ser uma batalha muito terrível. E vai ser naquele dia que Jesus desce. Aqui, está vendo? Volta de Jesus, segunda fase. Aí Jesus vai colocar o pé sobre o Monte das Oliveiras. Lembra que ele subiu do Monte das Oliveiras? Ele subiu de lá. Os apóstolos estavam tudo reunidos. No final do livro de Mateus, você encontra isso. E Jesus foi subindo e eles ficaram tudo olhando para cima. E ele falou assim, não fiquem admirados, porque da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, um dia ele vai descer. E é exatamente lá que ele vai descer. Gerson, faz um favor para mim, busca uma aguinha para mim e busca para você também, para você ficar esperto. Então, ele vai voltar ali, vai pisar no Monte das Oliveiras, no momento que Israel vai estar passando por esse período bem terrível, né, de dificuldade, e ele põe fim nessa guerra. Ele vence a guerra, a Bíblia fala com a espada que ele tira da boca dele. Tá? E aí, quando Jesus volta, ele instaura ali o milênio. Vocês lembram da estátua do Nabucodonosor? Os reinos que vieram antes foi Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma. E a Bíblia fala que no final dos tempos, Jesus vem, ele vai ser a pedra cortada na montanha sem ajuda de mão humana. Ele vem de lá, rola uma pedra bem no pé daquela estátua e vai esmiuçar todinha a estátua. A estátua representa todos os reinos da terra. E essa estátua vai ser destruída, quer dizer... Obrigada, gente. Deixa eu ver o horário aqui. A estátua, já estamos terminando, viu? A estátua vai ser destruída pelo pé, que bate no pé da estátua, destrói, a Bíblia fala que destrói o ferro, destrói o bronze, a prata e o ouro. Dá a intenção que no reinado do anticristo vai ser levantado todos esses reinos e depois eles vão ser destruídos pela pedra. Quem é a pedra? Os retificadores rejeitaram. Jesus. Ele bate no pé da estátua e a Bíblia fala que esmiuça todos esses reinos e o vento espalha, quer dizer, acaba em nada. E aquela pedra que bate no pé da estátua, ela se torna uma pedra tão grande que enche toda a terra. Sabe o que significa isso? Cristo, o reino de Cristo, que vai se expandir na terra inteira. Cristo volta, põe fim na grande tribulação e reinará aqui por 1000 anos. Satanás vai ser preso, né? E a Bíblia fala que a besta, falso profeta, vai ser lançado, eles vão inaugurar o lago de fogo. E o Satanás ainda não vai para o lago de fogo, ele vai ser preso. Aí a gente fala, mas quando que vai acabar? Por que isso?
Eu já estava explicando, eu explicava, às vezes eu estava dando aula para alguém, mas por que não acaba? Porque tudo faz parte do plano de Deus. Deus quer mostrar para nós, nesse milênio, que tudo vai ser perfeito, Cristo vai reinar, vai ser a nossa próxima aula. Cristo vai reinar com justiça, equidade, não vai ter corrupção, tudo isso que a gente vê hoje não vai haver. E no final do milênio, Satanás vai ser solto por um pouquinho de tempo, e acredito que ele vai enganar as nações, e eles vão vir contra Jesus, mas eles vão ser destruídos. Aí vai ser o fim do Satanás para sempre. Ele vai lá para o lago de fogo também. Por que então que vai acontecer isso, professora? Que loucura é essa? Porque Deus quer mostrar para a gente que o homem é ruim mesmo, é pecador. Porque não é porque o mundo é ruim, a gente quer colocar a culpa, igual o Adão colocou a culpa na Eva, quer dizer, ele colocou a culpa em Deus, ele falou, essa mulher que o senhor me deu, ele bem que gostava dela, o senhor me deu. Aí ela falou, foi a serpente que o senhor criou. Então, logo a culpa de quem que era? De Deus. E o homem continua até hoje, mas também a gente faz coisa errada, porque ó, esse mundo está muito difícil, a gente rouba porque está difícil, não tem, a gente está precisando, né? A gente se prostitui porque está todo mundo, a gente põe... Rouba porque é eleitor do Lula. Quem que falou aí? A Catiele? Né? Sim. Então, a culpa é de todo mundo menos nós. Tem um ditado que a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Então, na verdade, nós somos culpados. Deus quer mostrar que no milênio tudo vai ser perfeito. Cristo vai estar aqui. Os salvos vai estar aqui com corpos glorificados, mas haverá pessoas de corpos naturais que vão entrar para o milênio. Mas mesmo assim, o homem, ele vai pecar contra Deus, entendeu? Vai ser tudo perfeito, mas lá no final, Deus vai mostrar assim, olha, não são as condições perfeitas que faz você me escolher. É o seu coração que vai me escolher. Como Adão tinha tudo perfeito no paraíso, escolheu desobedecer a Deus. Jesus sofreu no deserto e ele que eu falei errado. O Adão tinha tudo perfeito e desobedeceu, né? O Adão tinha tudo perfeito, escolheu desobedecer. Jesus no deserto, sem comida, sem água, sem nada, ele foi provado e venceu Satanás nas péssimas condições. O povo no milênio vai ter tudo perfeito. Os animais não vão ser mais ferozes. Jesus vai estar aqui com justiça. A Bíblia fala que a terra vai encher do conhecimento de Deus, igual as águas cobrem o mar. Mas no final, as pessoas vão lá e ainda muitos, não são todos, mas muitos vão cair ainda na lábia de Satanás. Então, é para a gente mostrar, nós somos pecadores, Deus está certo, Deus é perfeito e nós somos ruins, mas mesmo assim ele nos amou e de graça ele entregou o filho dele para morrer por nós. E a gente só vai perecer se não aceitar o plano de Deus. A gente só vai se dar mal se não ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Né? Como fala no livro de Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a noiva dele, a igreja. Que a gente estejamos sóbrios, vigilantes, cuidando da nossa vida espiritual, evangelizando, ganhando pessoas para Cristo, ou pelo menos falando para que aquelas pessoas que ficarem aqui, elas possam lembrar, não, era aquilo que eles falavam mesmo, aconteceu, eu vou aceitar. Então, nós precisamos esperar o nosso noivo dessa forma. Então, nós vamos terminar por aqui, porque já deu o nosso tempo, tá bom? Eu queria aqui falar com todo mundo que está aqui, que eu estou com saudade, olha.
Catiele, já faz muito tempo que ela estuda com a gente no nosso seminário. Pena que não dá para mostrar a fotinha deles aqui, para vocês que estão aqui ver. A Lídia, gosto muito dela. Aqui, o nosso irmão lá do Nordeste. Que cidade que é mesmo, irmão? É São José do Campeche, minha irmã, no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, isso mesmo. Isso, Norte, isso mesmo. tem o Fábio lá de Portugal, tem a Meires. Meires, de onde que você é mesmo? Não falou, saiu aqui. Mato Grosso? Mato Grosso. Então tem pastor, acho que eu saí daqui sem querer, Daniel. Então nós temos aluno de vários. Ah, lá apareceu ali. Aí, vocês estão aparecendo aqui, gente. Legal. Eles estão vendo vocês no telão? Eles não? Eles estão aparecendo aqui, ó, para os nossos irmãos, ó. Ele ali é o Fábio, de Portugal, aquela ali é a Catiele, de Pará, a Lídia, que está com a janelinha fechada ali. Tem o irmão Gesiel, né? O irmão Gesiel do Rio Grande do Norte. Tem uma Milka. Milka, de onde que é a Milka? De Mato Grosso? Eu sou do Mato Grosso, mas estou no Pará. Pará. Tem o pastor aqui, ó. Oi, pastor. Pastor Gil está onde agora? Nós somos do Pará e estamos em Mato Grosso. Fizemos o contrário, fizemos o inverso da irmã Mil. A Milka do Mato Grosso, né? É. Milka do Mato Grosso. A Neuza não está hoje? Neuza é de Piracicaba. E alguns que já saíram daqui da nossa live. Mas é muito bom ver vocês, tá? Vocês estão vendo eu aqui, eu estou olhando o telão lá. Mas é muito bom ter vocês nessa aula. E não perca as próximas aulas, gente, porque nós vamos terminar. E eu não falei com o Daniel ainda, mas eu quero combinar com ele. Eu quero mandar um certificado para vocês só desse curso de escatologia, tá? Todos aqueles que fizerem as tarefas, que participou das aulas. Quem não participou das aulas, as aulas estão no grupo, vocês podem pegar lá as aulas anteriores, assistir, e aí o nosso seminário vai mandar para vocês um certificado de escatologia para vocês, e um livro também, em PDF, para vocês continuar estudando, se aprofundando, tá? E fazendo perguntas, se precisar, tá bom? Então, eu vou pedir aqui, eu vou apresentar para vocês o nosso pastor, porque sempre eu dou aula lá de casa e vocês me conhecem. Vou chamar ele aqui, é o pastor Valdir, meu esposo, e ele vai fazer uma oração para encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Olha lá naquele. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Estou muito Boa noite, pastor. Graça e paz. Boa noite. Boa noite, pastor. à noite. Boa noite a todos. Vou orar então. Senhor, nosso bom Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, os irmãos estarem lá, Pai, em suas casas, participando, Pai, dessa matéria de escatologia. Como é importante para a gente saber o que vai acontecer no fim, para a gente, Pai, se preparar, para a gente procurar ser mais fiel, para a gente andar, Pai, na comunhão do Senhor, e poder, Pai, alertar também as outras pessoas que estão andando sem rumo, e principalmente, Pai, aqueles que ainda não têm aceito Cristo Jesus como Salvador. O Senhor esteja abençoando nossas vidas, o Senhor esteja abençoando a nossa professora, os alunos daqui também, Pai, os alunos de lá. Seja conosco
possamos, Pai, se esforçar para a honra e glória do seu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa turma aqui faltaram bastante hoje. Eles estão ainda assimilando que as aulas retornaram. Eu demorei para retornar, porque eu tive alguns probleminhas de saúde, estou me cuidando agora mais. Eu ainda quero viver bastante para estar ensinando vocês, viu? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês que estão aqui. Amém, professora. Obrigada. Fiquem com Deus também. Boa noite para todos. Amém, boa noite. Amém. Boa noite. Jesus abençoe a todos.